oratória e homilética, né? E assim, o curso tem bastante gente e está sendo muito bom, né? Então, até a gente até aproveitou por isso, né? Porque a gente viu que bastante gente aderiu à ideia, né? E a ideia não é abrir para um monte de gente, né? Então, a ideia era muito mais assim para o pessoal do metrô mesmo, né? E para o Lucas, né? E aí a gente quer aproveitar. Eu fiz o convite para os homens e para as mulheres, né? E ó, algumas só toparam, né? Mas a gente pode também estar continua a convidar, se mais alguém quiser participar, vai entrando, né? Então, mas esse é o nosso objetivo, da gente aprender e aproveitar esse tempo que a gente tem e estar junto, né, com os irmãos também, né? Então é isso. E aí eu passo a palavra para o Jô. Se o Marcos, que é o dirigente também, ou qualquer um outro quiser falar alguma coisa antes do Jô iniciar, tá aberto aí. Uhum. Se não, o Jô fala. Então já vou entrar aqui. Ai, gente, se vocês ouvirem barulho de cachorro, de gato, de moto na rua, me perdoem, tá? Ah, mas isso não é privilégio seu, não. Ixi, tá tudo aí, hein? Já derrubou tudo. Ah, eu tenho essa bagunça aqui. Sai daqui. Pessoal, então, podemos começar, então? Vai. Tá jóia. Então, todo mundo tem o microfone aberto. Eu estava falando com o Otávio, ele falou que não é possível a gente deixar todos os microfones abertos. Dá sim, né? A gente conversa no final dos cultos, né? Deixar aberto, sim. O que não dá é para fechar e eu daqui abrir depois. Cada um tem que abrir o seu próprio microfone. Tá. Beleza. Porque aí a gente tem uma interação mais interessante, né? Deixa os microfones falar abertos. Alguma coisa, pode falar. Não tenha medo de me interromper, nem vergonha, tá? Vamos trabalhar a desinibição, vamos trabalhar de forma que a gente possa ter uma aula bem gostosa, tá? Então, gente, assim, eu estou muito feliz que o Mauro fez esse convite para mim, porque eu sei que é uma necessidade dentro da igreja, né? E agora, mais ainda, que a gente tem trabalhado não só a parte do louvor, liderança entre os homens, mas eu vejo uma importância muito grande no louvor, liderança entre as mulheres também, entre as vozes femininas, quando elas se encontram, quando elas dirigem cânticos, quando tem atividades, né, com as mulheres. E fora isso também, porque a gente sempre fez um louvor congregacional, todo mundo canta dentro da igreja, não é só homens que cantam, mas homens e mulheres também cantam. Quando a gente se reúne para cantar no coral também, eu me lembro assim, puxa vida, tão gostoso o tempo que a gente cantava no coro da igreja, né? Eu dirigi o coral lá em Campo Grande, né? A Clarice participou, né? Nesse tempo, bem legal. Eu dirigi o coral lá aí no Metrô Sul também. Daí Mauro, Adilson, o Marcos, né? Muitos irmãos participaram também, né? E sempre foi uma experiência muito gratificante, foi sempre muito gostoso. Cantar junto é muito gostoso. Opa, o Lucas parece que conseguiu acessar aí. Aí, Lucão, entra aí, meu. Consegui. Boa noite, pessoal. Opa! Falaram que você tem que dar a cara a tapa aí, você tem que aparecer, meu. O Lucas falou que estava com problema de acesso, por isso ele não estava conseguindo. Agora ele conseguiu pelo computador. Tá? Então, assim, eu fiz alguns cursos de dirigentes de hinos e também já dei alguns cursos de dirigentes de hinos, né? E eu sempre vejo uma necessidade muito grande que a gente tem de mesclar teoria com prática. Não dá para dar só teoria e não dá para dar só prática. Uma coisa sempre vai aliada à outra. Tá? Então, é importante que a gente tenha sempre isso em mente. Não adianta a pessoa ter o dom, vamos dizer, de cantar, tá? Porque, na verdade, assim, ela canta desde criança e ela vai lá e canta.
sem procurar se aprimorar na técnica. A técnica é muito importante, super importante. Talvez é a coisa mais importante. Se você vai tocar um instrumento, violão, piano, gaita, né, ukulele, você vai tocar algum instrumento, você precisa de técnica. Você precisa treinar, você precisa praticar. E às vezes a cultura de quem canta dá a entender que assim, não, eu não preciso, eu já canto, tá beleza. E não é assim. E aí eu vou trazer para vocês, ao longo dessas aulas, alguns exercícios e algumas ações que a gente vai fazer para aprender a cantar melhor. Projetar a voz, usar mesmo você como um instrumento nas mãos de Deus. E um instrumento, assim que eu quero dizer, é também um instrumento musical. Porque Deus nos criou como verdadeiros instrumentos musicais. Nós somos instrumentos musicais, né? E aí a gente pode soar melhor, afinado, forte, claro, fazendo isso de uma maneira assim, bem treinada e consciente, tá? O importante é que a gente tenha consciência daquilo que a gente está fazendo. Beleza? Tudo bem? Então tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma apresentação. Eu vou tentar abrir uma apresentação aqui que eu fiz em PowerPoint. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Compartilhar a tela. Tá. Vocês estão vendo aí uma tela laranja, né? Isso. Sim. Beleza, então. Então tá jóia. Bom, esse então é o nosso curso de dirigentes de louvor, que está sendo ministrado em específico para a Igreja de Cristo, aqui do Metrô Sul. Tá? Então, a palavra dirigentes, eu coloquei dirigentes para não determinar se é masculino ou se é feminino. Pode ser o dirigente ou a dirigente. Tá? Obrigada, Ju. Tá todo mundo incluído aí. Oi? Obrigada. De nada, Pela Clarice. Obrigado, Clarice. Então, eu queria agora perguntar para vocês o que te motivou para fazer parte desse grupo. Pode falar, à vontade, tá, gente? Vocês se conhecem, nós nos conhecemos, né? Então, pode falar, de boa. O que te motivou a fazer parte desse grupo? Dessa aula, quando o Mauro começou? Eu começar a falar, beleza? Opa, pode falar, Matheus. Vai lá. Quando o Baleia me mandou o convite, né? Tipo, Matheus, vamos fazer um curso de dirigente, né? Para as pessoas que querem reger, não sei o quê. Eu já fiquei surpreso, porque eu sempre já estava com a cabeça de que eu já queria reger. E já mostrava, né, interesse, já tinha falado tanto para o Marquinho, para o Baleia, que estava com vontade de reger, mas eles não deixaram porque eu não tinha tanta prática e nem, como fala, experiência, né, de reger. Daí, tipo, quando veio esse curso aí que ele me chamou, putz, agora já vai ser muito ótimo, mas eu sempre quis, né, sempre tive curiosidade, sempre tive a vontade de poder reger na igreja, porque é uma coisa que eu vejo que eu posso fazer mais, sabe? Você já dirigiu hinos, Matheus? No acampamento? Poucos. Quando eu fui monitor na primeira semana, algumas vezes, eu regia. Certo. Mas para criança, né? Então... Tá ótimo, tá ótimo. O seu Matheus. público, né? Oi. Independente de ser criança ou não. Foi o Marquinho que não deixou, viu? Não, mas ainda bem, porque, nossa, ia ser... Fica tranquilo, Matheus. Nem eu, Baleia, deixar mais. Ô, Jô, aproveitando aquela compartilhada dele aqui, Sim. O que me motivou a fazer parte do grupo é que, assim, não é apenas você ir lá e cantar no púlpito, não é uma coisa tão fácil quanto parece. Já teve uma reunião de jovens, já tentei puxar uns hinos, o Daniel sabe disso. Teve uma reunião que eu tentei puxar hino, e é difícil, porque tem muitas coisas que estão envolvidas nisso. Porque as pessoas olham bastante para você, elas
elas seguem o seu tom de voz. Então, se você errar, elas vão errar também. Se você errar o tom ou a letra, elas também vão errar. Então, assim, eu sempre quis fazer algo mais para a igreja, né? Do que só ceia, ou suco, etc. Eu acho que fazendo cânticos seria uma forma de poder contribuir para a igreja. Mas eu queria ter mais técnica, eu queria saber como cantar e como me expressar nos cânticos para as pessoas não se perderem, para as pessoas não errarem, etc. Então, por conta disso, eu até fiquei feliz que o Balé me mandou a mensagem, porque é algo que eu busco, algo que eu estou procurando e algo que eu preciso. Legal. Eu posso falar também? Claro. Eu, além da inveja do Marcos Farias, que eu tenho uma invejinha boa, é importante na forma como as coisas estão acontecendo, que eu tive que dirigir alguns cânticos aqui na frente do computador, que nem é na presença de todo mundo, e tudo que me passou na cabeça foi justamente isso que o João acabou de falar agora, que você está na frente das pessoas, e aí você perde o controle da respiração, você perde o controle da entonação da voz, você acaba perdendo o controle daquilo que você acha que era muito simples de fazer, e que não é tão simples assim, como você está dizendo, exige uma certa técnica, né? Então, isso é importante, estou aqui aproveitando essa oportunidade que o Mauro também já me deu. Beleza. E aí, gente, quem mais? Fala aí, Marquinhos. Sim. Eu já comecei a dirigir os cânticos lá em Guarulhos, mais ou menos eu tinha uns 14 para 15 anos, né, de idade. Faz um pouquinho de tempo. Mas o que eu acho bacana, né, do curso é que a gente sempre pode aprender mais. E eu acho que compartilhar conhecimento, se aprimorar. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem que buscar aprimorar, aprender, olhar o que o outro faz, dar experiências. E uma coisa que ontem a gente estava até conversando, eu e o Jô, né, por telefone após o culto, a responsabilidade de quem está dirigindo os cânticos é muito grande na igreja. E eu acho que na Igreja de Cristo, eu tenho visto que nos últimos anos isso tem mudado e esse olhar tem se dado um olhar com um pouco mais de carinho e responsabilidade para os dirigentes de cânticos. E isso é muito bacana, porque eu via que no passado, até no passado recente, as coisas não eram muito dessa forma, os cânticos, o louvor na Igreja de Cristo não era olhado com uma forma profissional, responsável da forma que a gente está tratando aqui, da forma que o Lira está tentando tratar lá com um curso que ele também faz, né, um encontro a cada 2 anos. Ficava aquele negócio, vai começar a programação. E aí, quem que vai dirigir os cânticos? Pega alguém, vai lá e canta, né? E não é assim, né? É uma responsabilidade muito grande, né? O que a gente estava comentando ontem, eu e o Jô, é o único momento, seja numa reunião ou no culto de adoração, que as pessoas têm para se expressar. E se a gente não... E nós que estamos lá na frente como dirigentes de cânticos, se a gente não tiver preparado e sabendo do tamanho da responsabilidade que nós estamos carregando ali, nós estamos desperdiçando o único momento onde toda a comunidade está ali para poder se expressar. Porque no restante do culto, as pessoas vão estar simplesmente sentadas, ouvindo alguém falar alguma coisa, fazer alguma ação, né? Elas vão estar como ouvintes, né? Então, é o momento que elas têm para se expressar. Então, a responsabilidade é muito grande. Isso, o dirigente de cântico, ele vai ditar todo o ritmo, o clima, o ambiente, o andamento, o clímax que o culto vai ter, do início ao fim. E isso pode ajudar, isso pode ajudar um pregador ou pode derrubar um pregador, porque a gente pode estar
ajudando com que as pessoas possam entrar num clima de adoração, que estejam sedentas para ouvir a palavra no momento da pregação, ou possam estar dispersas ou desinteressadas, né? Então, eu acho muito legal isso e é uma bênção grande, Jô, estar aqui com a gente, podendo trazer sua experiência e trazer não só técnica, mas também a sua experiência como irmão em Cristo também. Uhum. Então, gente, mas quem gostaria de falar? Queria ouvir as meninas também, tá? Queria falar aqui. Eu não sou menino. Importante. Queria falar. Você ia falar agora? Ô, judiação! Menina, mas como que eu cheguei agora, eu quero falar também. É até legal da parte do Marcos escutar isso, porque, assim, eu já tive uma experiência lá na frente. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande. E você está lá na frente, você está passando, você está apresentando hinos para a igreja. Porque eu creio assim, acho que a maior responsabilidade na igreja, para mim, é a primeira que é uma pregação boa, que possa tocar no coração as pessoas que estão ouvindo ou assistindo. A segunda responsabilidade maior para mim é porque assim, no domingo tem pessoas que vão estar de uma tal forma que ela possa estar procurando algum canto, alguma pregação, algum abraço, alguma palavra que possa estar tocando ela, que possa estar ajudando ela. E assim, você tem uma responsabilidade lá na frente para estar cantando, para estar trazendo hinos, é uma responsabilidade muito grande para mim. Assim, eu tenho uma grande dificuldade de prestar atenção hoje, na tecnologia hoje, de você colocar a tela e você está prestando atenção no culto. Assim, você tem que dar o seu maior para as pessoas que estão te assistindo. Porque você tem que tocar no coração das pessoas, você está motivando a pessoa a estar, assim, esse eu escutei bem, a pessoa agiu bem, a pessoa me ajudou com esse hino e fez meu coração ficar mais ainda sobre a palavra de Deus. Então, assim, você estar na frente não é fácil. Não é como o Marcos falou assim, quem nós vamos chamar? Vamos chamar tal fulano? Não. Eu acho que assim, para você estar lá na frente, você tem que se preparar, você tem que pegar hinos quentes, você tem que saber qual hinos que você vai estar cantando na hora, dirigindo na hora. Então, assim, é uma dificuldade que eu tenho grande, mas, claro, eu tenho vontade, não é de hoje, de pegar e falar assim, vou começar esse hino, um hino mais leve, é o certo. Você começa mais leve, porque está pessoas, até você escutar a sua voz, você está preparando ela e, claro, que seria bom você combinar com a pessoa que estará trazendo a pregação. Porque dá para você combinar com ela na sua hinos e com a pregação que a pessoa está trazendo. Entendeu? O motivo que eu aceitei é que eu queria aprender mais do que eu já sei e está superando tudo isso. Valeu. Eu vou falar. Eu pensei, obrigado. Tá, diga, Clarice. É a Dani. É a Dani, desculpa, Dani. É a Dani. Imagina, eu particularmente, gente, eu não gosto de ficar à frente de nada, nem de apresentação, nem da igreja, enfim. Só gosto de dar aula para as crianças, eu gosto de ficar mais na minha. Só que aí tem uma reunião feminina, eu tenho alguma coisa das mulheres, e não flui. Não flui, porque a mulher é assim, ela puxa no seu tom, não importa se alguém vai conseguir atingir ou não, às vezes é super alto, super baixo. E eu falei, não adianta eu simplesmente não achar que não tá legal, mas se eu puder, então vamos tentar aprender para tentar ajudar e quem sabe ir melhorando, né, o todo, porque acaba não sendo legal para todo mundo. Mas aí também, se ninguém está disposto ali a tentar ajudar, nunca vai mudar. Uhum. Dani, deixa eu te deixar mais animada. Naturalmente, as mulheres são mais afinadas que os homens, tá? Bem mais afinadas. As mulheres, elas conseguem
cantar mais afinadamente do que os homens. Os homens precisam de uma prática maior. A gente passa por um período da pré-adolescência para a adolescência até a idade adulta, a voz muda muito. E a das mulheres não, ela tem uma mudança mais uniforme, tá? Então é naturalmente mais fácil para a mulher cantar. Tem que falar fino, Ju, para cantar bem. Usar a calça do Zezé de Camargo, né? É por isso que Anderson Silva, Anderson. Alguém mais quer compartilhar? Posso falar? Sim, sim. Já falando isso aí que você falou de a voz mudar, cara, eu lembro quando eu comecei, eu nem lembro, pra falar a verdade, quantos anos eu comecei a dirigir cântico. Eu sei que pra mim era um terror, pra mim no começo, porque agora eu tô com 24 anos, mas acho que foi lá pros 17, 18 anos, minha voz estava em transição ainda, e até hoje eu consigo dar uma desafinada. Pra mim isso é terrível, cara, terrível, terrível. E completando também o que o Marquinhos falou, acho que a gente tem que estar sempre se aprimorando, né, cara? E cada oportunidade que passa na sua vida, você tem, acho que, direito de, se você puder agarrá-la pra si, aprender um pouco mais. E técnica é sempre melhor, cara. É sempre uma coisa boa. Sim, sim. Isso aí, Daniel. Daniel, não fica preocupado não, viu? Até o Sérgio Moro, quando ele tá falando, dando discurso, ele dá umas falhadas na voz. Dá uma falhada, né? Opa! E o Adnet aproveita isso. É verdade. Dá aquelas falhadas na voz. Então, não se preocupa não. O que a gente está fazendo é tendo coragem para sair de um ponto de partida e ir para um lugar melhor, tá? Então, agora eu queria também outras pessoas falando também, tá? Na sua opinião, o que é adoração? O que é adoração? Podem falar aí. Principalmente aqueles que não falaram. Bom, então, para mim, o Ministério do Louvor é muito importante. Se há um lugar que eu gostaria de trabalhar, é no Ministério do Louvor. E por quê? Porque é louvar a Deus de todo o seu coração. Na Bíblia está falando que Deus busca adoradores em verdade. É aquele momento, o canto é oração. Você está falando com Deus no momento que você está cantando. Então, eu gosto muito de música. Para mim vai ser um aprendizado, vai ser experiência. E para mim a adoração é isso, é louvor, é louvar a Deus. Uhum. Valeu por isso. Posso falar? Quem mais? Pode falar, pode falar. Então, vou falar da primeira parte, o que me motivou, né? O que me motiva é que, assim, ver tanta gente nova, né, querendo dirigir cântico, porque, na verdade, vão ser os que vão substituir a gente, seja no louvor, seja na pregação, seja na liderança, né? A gente tem que estar preparando as pessoas. E a gente, graças a Deus, a gente está tendo uma safra boa que vem vindo, né? E o fato de eu estar aqui é muito mais para incentivar, porque nem cântico eu dirijo mais, né? Dirigi muito tempo, mas como tem muita gente, né? Então, assim, eu gosto de ficar me esquivando. Então, mas eu acho que essa é a parte importante, né? Da gente incentivar os outros, né? E eu sempre gostei de dirigir cântico e eu fui aprendendo no decorrer, assim, na prática mesmo, né? O que precisava ser feito. Porque, assim, eu aprendi que para dirigir cântico você tem que aprender pelo menos um pouco de compasso, um pouco do tom, para que você consiga dirigir. Acho que o João vai dar essa aula, né? Mas para que você consiga levar as pessoas, né, ou o cântico adiante, né? Para que seja um bom louvor, né? Então, isso esse é um dos motivos porque me motivou até começar esse grupo. Porque a gente acha que não, mas a gente precisa saber dessas coisas para dirigir, né? Para que melhore, né? Uma outra coisa que eu vejo, né? Assim, acho que é uma das primeiras coisas, né? E a gente vai descobrir isso se realmente eu tenho o dom para fazer isso, né? Porque não adianta eu querer, mas não ter o dom, né? Eu vou insistir nisso e nem sempre, às vezes, eu tenho o dom de pregar e é melhor eu pregar e dar aula do que dirigir cântico, né? Tem uns que têm o dom de tudo, de pregar, de dar aula, de fazer um monte de coisa, né? Então, assim, mas você vai descobrindo no decorrer do tempo, né? E agora, com relação à adoração, para mim a adoração é uma oferta, né? A gente está ofertando o que a gente tem de melhor para Deus, seja no louvor, seja nas ofertas, com aquilo que a gente tem, né?
Então, assim, isso é adoração, né? A gente se oferecer para Deus com o que a gente tem de melhor, né? E utilizar sempre os nossos dons para Deus. Então, é isso que eu vejo. Legal, Balas. Alguém mais quer falar, quer compartilhar a sua ideia sobre adoração? Bom, então, bom, se ninguém vai falar, então eu vou falar rapidinho alguma coisa. Quer falar, Marquinhos? Pode falar. Pode falar, Marquinhos. Eu estava vendo, por causa do Walter, né? Tinha que preparar alguma coisa para algumas lições para a aula do Walter de homilética, né? E aí eu estava vendo alguma coisa sobre adoração e louvor, né? E aí eu estou um estudo que eu achei bem interessante, que a diferença entre adoração e louvor. E assim, a explicação que, na verdade, um autor, né, ele estava falando assim que adoração, a gente adora a Deus pelo que ele é, adora pelo que Deus é, e a gente louva pelo que ele fez, né? Então ele estava explicando algumas diferenças entre louvor e adoração. Eu não sei se tem esse sentido, se você pode até explicar se tem mesmo esse sentido de diferença mesmo. Uhum. É uma das formas da gente encarar, né, a diferença entre essas duas palavras que a gente tanto usa, né, que é adoração e louvor. Uma das coisas que é interessante sobre a adoração é que a adoração está mais ligada a um estado de ser, a um relacionamento que você tem com Deus, né? E o louvor é o momento em que você está participando disso, né? Num cântico, né? Num momento em que você está reconhecendo, como você falou, Marcos, as qualidades, se é que eu posso falar assim, né? As qualidades e os feitos, né, de Deus nesse sentido, né? Então, assim, adoração, ela exige de nós tempo. Você precisa ter tempo. Você não vai adorar a Deus se você estiver fazendo uma outra coisa. Você precisa reservar aquele período de tempo para isso. Isso daqui é mais para que a gente possa ter uma ideia de uma atitude interior, né? Aquilo que a gente tem que ter. Outra coisa é que tem que ter qualidade. A adoração não pode ser de qualquer jeito, né? E outra coisa também que é importante nisso tudo é que é na presença de Deus. Então, a adoração, ela é mais do que simplesmente cantar, mais do que você estar ali dirigindo hinos, mas é você ter uma atitude diferenciada em relação ao seu relacionamento com Deus, né? Sempre o nosso modelo é Jesus, e ele colocava muito na vida dele a prioridade que era o relacionamento dele com Deus, né? Através de oração, através de meditação. Então, a adoração é um estado de você ser, de você reconhecer tudo aquilo que Deus é na sua vida, né? Uma coisa que eu queria falar agora de uma forma bem prática que aconteceu é que, assim, eu tenho um pouco mais de idade de vocês. Eu me lembro muito bem da Igreja de Cristo, como é que ela era no início, no sentido, assim, na década de 70, 80, como é que eram os dirigentes de cânticos e o que eles faziam. Eu percebia que os cânticos, eles eram mais como se fosse, sabe, um programa de televisão em que tem propagandas no meio, né? Então, aí você tem um programa e aí no meio aparece uma propaganda. Aí depois tem a segunda parte do programa e depois uma propaganda. A ideia que eu tinha, que eu via, era que, assim, naquele tempo, os cânticos eles estavam assim preenchendo os espaços, sem ser assim, não tô depreciando, tá? Não é isso não. Mas é como se tivesse assim preenchendo alguns espaços para atividades que estavam acontecendo. Orações, que mais? Pregação, ceia, oferta, tá? Era como eu sentia naquele tempo. Hoje em dia, eu vejo diferente. O dirigente de cânticos, ele tem a função de fazer com que isso seja uma maneira de você elevar toda a congregação, né? Você trabalhar para isso e fazendo dessa maneira, você consegue elevar o trabalho com a congregação. Então, a dirigente, ele é um líder, tá? Ele é um líder porque ele lidera, ele é aquele que está conduzindo, tá?
Então, ele é um condutor daquilo que está acontecendo, tá? E, por último, e não menos importante, ele é um servo. Por que eu coloco essas três formas? Líder, condutor e servo. Porque ele, sendo líder, ele precisa trazer toda a congregação para um estado de louvor. Condutor, porque ele é como se fosse um guia. Ele é um verdadeiro guia e ele está guiando ali. E por que é que ele tem que ser servo? Porque ele não pode se sentir mais importante que todo mundo. De jeito nenhum. Ele não é um astro, ele não é um showman, ele não é alguém que está lá na frente para aparecer, mas ele é alguém que está fazendo um serviço santo. Tá? Ele está fazendo isso para conduzir toda a congregação. Então, o dirigente, ele é tudo isso. Uma outra coisa que eu me lembro muito no tempo passado é que alguém solicitava para você dirigir os hinos, falava, olha, você pode dirigir os hinos aqui para a gente na reunião? Né? E geralmente eu falava, ok, tá bom, eu dirijo sim. Hoje em dia eu vejo o papel do dirigente de louvor muito parecido com o papel do pregador. O pregador, ele não chega fazendo a pregação sem se preparar, de improviso. Ele tem todo um processo, entendeu? Ele se prepara, ele pensa no tema, ele escolhe as passagens, ele cria o esboço dele pensado nisso. E o dirigente de louvor, ele tem que pensar dessa forma também. Ele tem que pensar do mesmo jeito. Então, assim, ele não vai chegar lá na hora e escolher uns hinos e tá bom, né? Então, ele vai conversar com o pregador. Olha, qual que é o tema que você vai usar no domingo? Eu vou falar sobre o sacrifício de Jesus. Tá bom então. E aí ele vai pensar em cânticos que possam levar a isso, né? Fazer com que ele seja, aquilo tudo seja o mesmo corpo, entenderam? Como se fosse assim, uma condição em que pregação, ceia, oferta, cânticos estão todos no mesmo corpo, estão todos prontos para poder fazer juntos o mesmo propósito, que é o quê? Levar toda a congregação à adoração. O louvor é uma parte do culto, a adoração é o todo. Vocês me entenderam? Muito. O louvor é quando você está lá exercendo a sua parte como dirigente. Tá? E a adoração? A adoração é o todo. É quando você faz, o pregador faz, o irmão que vai dirigir a ceia faz, o irmão que vai dirigir a oferta faz, o irmão que vai orar faz também. Então, todos esses personagens, vamos colocar assim, eles estão juntos no culto para poder trazer a coisa mais importante para a congregação, que é a adoração. Tá? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês fiquem à vontade, tá? Fiquem bem à vontade. O que é a música congregacional? Então, a música congregacional dentro do ambiente do nosso culto vai ser o seguinte, é um meio criado por Deus. Eu acredito nisso, tá? A música não foi só inventada pelo homem, ela foi criada por Deus. Inspirada, né? Deus inspirou os homens para que eles pudessem criar melodias, para nos ajudar a iluminar ainda mais a palavra. Se você pega, por exemplo, o livro dos Salmos, por que ele é chamado Salmos? Porque cada um daqueles capítulos de Salmos é uma música. Cada um daqueles lá é uma poesia que foi feita uma música. Davi fez uma música para o Salmo 23 e para outros salmos também dele, 91, né? Então, tem uma parte dos salmos, que é Salmo 131, 32, 133, que são os chamados cânticos de romaria. O que é cântico de romaria? É quando todo o povo de Israel ia viajar para Jerusalém. Eles iam fazer aquela viagem no período da Páscoa. E eles iam cantando louvores, cantando louvores. O mais conhecido desses cânticos de romaria é aquele, como é precioso estarem unidos os irmãos, né? É como se fosse o óleo que é derramado, né, sobre a cabeça de Arão, desce pela barba, chega até as suas vestes. Então, eram cânticos que eram feitos para animar as pessoas enquanto elas estavam viajando. Então, a palavra, ela já é luz. A palavra de Deus já é luz. Mas a música ajuda a iluminar ainda mais a palavra.
E quem somos nós? Nós somos aqueles que carregam a lanterna. A lanterna que vai iluminar a palavra. Tá? Então, nós estamos carregando essa lanterna. Nós estamos fazendo isso para Para alguém mais travou? Sou só eu? O que é esse cantor, do ponto de vista da adoração? Então, eu já falei no início do nosso curso, né? É um instrumento vivo para fazer soar a vontade de Deus através da música. Tá? Então, eu, vocês, todos nós aqui, cantores, e também a congregação que canta, cada um dos cantores, é um instrumento vivo. Vocês já viram uma orquestra tocando, né? Já viram em vídeo, né? Uma orquestra. Uma orquestra é formada só por um instrumento? Um só? Não, né? Então você tem violino, você tem violoncelo, você tem contrabaixo, você tem trompete, você tem as percussões, instrumentos de percussão, né? Então cada um deles faz parte de uma família. Então as cordas estão num lugar, a percussão está em outro, os metais que são aqueles trompetes e cornetas estão em outro lugar, né? Então, assim, dentro da congregação é a mesma coisa. Nós estamos divididos em famílias, né? Então, tem a família do Mauro, tem a família do Adilson, tem a família do Ivan, tem a família do Otávio, tem a família da Dani, tem a família da Clarice, e cada família ali junto está cantando, tá? Então, nós todos somos cantores, a gente precisa ter isso na cabeça. Cada um de nós é um instrumento vivo. E o dirigente de hinos é o quê? O maestro. Cada um de nós somos os maestros. Nós estamos ali para poder ajudar aquele instrumento. Ok. Querem questionar alguma coisa? Pode falar, pode observar, tá? É uma aula aberta, a gente precisa trocar essas ideias aí. Tudo bem, então? Então tá. Agora eu queria colocar para vocês algo que eu conversei com o Marquinhos ontem, né? E que foi assim uma boa ideia de como é que o culto funciona, tá? É um exemplo, tá? Então assim, o culto é como se você, dirigente de hino, estivesse pilotando um avião, tá? Os irmãos, eles estão sentados nas poltronas, nas cadeiras, né, dentro do avião. Então, esse avião, ele sai do solo e ele vai subindo, ele vai decolando. Vai decolando, decolando, ele subiu. Daí ele subiu, chegou num ponto, né, e ele está lá em cima, aí de repente você é o piloto. Eu quero baixar um pouco a altitude desse meu avião. Então, eu vou baixar um pouco a altitude desse avião. Depois, eu quero que ele suba de novo. Vai subir, vai subir, vai subir. Vai chegar num ponto em que eu quero que ali ele continue viajando. Depois, ele vai descer um pouco mais e depois eu vou fazer ele pousar. Essa viagem, tá, do avião subindo, depois decolando, depois subindo, aumentando a altitude, descendo e depois pousando de novo, é o culto de louvor. Vai ter momentos em que você vai querer subir a altitude. Vamos trocar assim, como se fosse aumentar o calor, a alegria. Então você vai começar lá, irmãos, vamos cantar lá. Vamos cantar todos juntos. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Né? Aí, de repente, você quer colocar um cântico um pouco mais de emoção. Aí você vai cantar, meu Deus e eu andamos sempre juntos. Então, quando você faz essa alternância, você está dando dinâmica para o culto. Numa orquestra, acontece a mesma coisa. Tem momento que começa o negócio assim,
vibrando, alto, todo mundo, né? Todos os instrumentos tocando bem alto. E tem momentos que fica bem calminho. Tá? Essa alternância de emoções é algo que o dirigente faz. Um culto, que eu posso dizer assim, uma situação em que... Acho que eu posso falar dessa maneira, porque acho que ninguém vai se sentir ofendido. Mas um culto morno, o que é um culto morno? É um culto que o avião ele mal decola, fica sempre na mesma altura e depois ele desce, né? Não existe emoção, não tem turbulência, vamos dizer assim, né? O avião subiu e ninguém sentiu aquele frio na barriga. Ninguém sentiu, olha que paisagem bonita. Não, ele subiu, ficou ali naquela altitude baixinha e depois desceu, né? Tem gente que vai achar que isso daí é bom, né? Um voo desse assim, quem tem medo de voar. Mas a gente está falando mais assim em termos de que como cada um de nós, como dirigentes de hinos, podemos agir, tá? Então, assim, nós como dirigentes precisamos aprender a pilotar esse avião e conduzir nossos passageiros, ou seja, os irmãos, né, ao destino que é adorar a Deus. Tá? Jô, não deixar que eles adorem no automático, né? Parece que às vezes as pessoas começam a cantar no automático. Isso, fica uma coisa monótona, né? A pessoa começa a pensar em outra coisa, né? Quantas vezes acontece? A mente, ela viaja, né? E acaba perdendo a direção da adoração, né, Clarice? Sim, Jô. Opa, pode falar, João. E assim, em questão de louvor mesmo, isso de você aumentar a intensidade, a turbulência que você tinha falado, ela é muito importante, porque, no meu ver, os cânticos, os hinos, eles que vão denominar como é que vai ser a pregação. Então, se você colocar um hino muito morno, como você falou, as pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade para poder prestar atenção no culto. Então, assim, é um negócio interessante se pensar, de você tentar acordar o povo, né, com uma música bem alegre, uma música bem forte, ou você querer emocionar as pessoas para prepará-las para o que está por vir. Exatamente. Isso aí. Isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Falou muito bem, João. Falou bem mesmo. Eu acho que é isso mesmo que a gente está buscando. A gente precisa lembrar que nós não somos só razão, mas nós somos também emoção, tá? E o nosso coração, nossa mente, nosso espírito tem que estar pensando em Deus e voltado em Deus também. Acho que era justamente isso que eu ia falar, Jô, sobre o culto, ele é um culto racional, só que a música, ela mexe com as emoções, né? Em tudo. Se você pensa, o rapaz jovem na UPC tem a namorada dele, ele quer emocionar a namorada dele, ele não vai escolher um rock and roll para poder entregar no dia do namorado, ele não vai colocar um Metallica para ir lá entregar o presente do dia dos namorados para a namorada dele. Ele vai escolher a música certa que vai tocar no coração da namorada dele. Por quê? Porque a música mexe com a emoção, né? Vai ter momentos para algumas pessoas no culto que ela vai sair do culto e ela não vai, às vezes, conseguir guardar o que o pregador falou. Mas ela vai sair e aquele louvor e aquela música ele vai ficar cantarolando aquilo a semana inteira na cabeça dele. Porque a música toca o coração e mexe com a emoção. E Deus é muito sábio tudo isso, né? Você foi o que você falou. Deus criou a música. Ele criou as emoções para que elas sejam mexidas no momento certo, né? Sim, né? Então nós somos assim verdadeiramente assim uma caixinha lotada de emoções: alegria, tristeza, frustração, raiva, né? Depressão, ansiedade, tudo isso. Mas a gente tem que aprender a conduzir isso dentro do culto, porque também, como o Marcos falou, não é uma bagunça, é um culto racional, né? E dentro desse culto racional, nós podemos todos juntos chegarmos ao mesmo momento de adoração, né?
queria Opa. falar uma coisa. Sim, opa, fala de... Não, eu concordo, assim, muito, né, sobre tudo que foi falado, mas só talvez um adendo. A gente não pode também... Eu ouvi uma pregação uma vez no acampamento e ela ficou na minha cabeça até hoje. É uma boa pregação, que foi no acampamento até, em Juquitiba. Eles falam, foi falado assim, a gente tem que tomar cuidado também com a emoção, para não ficar só a emoção, entendeu? E ter a parte espiritual. Porque, de repente, a gente está lá, né, e só tem aquela parte da emoção. E, assim, tem que tomar cuidado com a parte espiritual, né? Para não ficar só a emoção, entendeu? Não sei se eu fui claro, se vocês discordam, não sei, mas... Não, mas eu Dilson, concordo com tudo que foi falado. Concordo. É muito válido. Concordo plenamente com o que você falou, Dilson, porque, na verdade, o que a gente está conduzindo é um equilíbrio, né? Então, imagina você tá voando, você é o piloto, e você resolve fazer um looping, né? Dentro do avião. Vai sair todo mundo pulando, gritando, eu vou morrer. Não, então, a ideia é a gente fazer algo com pensamento, né? A gente criar condições para que isso possa acontecer de uma forma, né, racional, como o Marcos falou mesmo. E outra, nós estamos ali como servos, nós não somos os donos do show. Sim. Né? Quem que está ali? É Deus. Né? Eu acho muito complicado, porque o músico, muitas vezes, ele acaba esquecendo que ele não é um artista. O músico que está cantando num culto de adoração. Ele não é um artista, né? Ele não está ali por causa dele. Ele precisa dar condições para que as pessoas possam chegar até Deus através da adoração, né? Então, por que é que assim eu coloco assim a parte de emoções? Está falando de emoções agora? Porque nós somos razão e emoção. E a gente sim. Salmos né? Sob controle, né? O livro de Salmos é muita emoção, né? Você chora, né? Mas você chora mesmo. É bem espiritual. Até isso que eu ia falar agora. Né? Quantas vezes você está num culto, às vezes você está tocado. Eu chorava. Eu já chorei dirigindo, indo lá na frente, eu chorei já. Chorei, né? Ou então, sozinho, né? Sozinho mesmo, né? Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu vou fazer um exercício com vocês agora. Tá? É até legal que o que o Dilson disse faz totalmente sentido, porque nós não devemos viver só em emoção. Nosso coração não é vivido só em adrenalina, hinos quentes. Eu acho que assim, conforme tá dependendo do culto, nós podemos pegar que o nosso linário, ele tem cada hino para cada momento. Eu acho que, dependendo da situação, nós temos que saber conduzir os nossos hinos, como você falou, o avião, não podemos ficar num estado morno. Porque muita gente ali na igreja, ela vai estar procurando hinos quentes, hinos que possam estar refletindo, que possam estar tocando no nosso coração, que possa estar mostrando o que a palavra de Deus é. E foi o que você falou. Nós não estamos ali para dizer que nós somos donos do show, não. Nós estamos ali para servir a Deus, nós estamos ali para mostrar o nosso melhor a Deus. E querendo ou não, nós devemos satisfação para uma pessoa. Se ele trouxe esses hinos, nós temos que mostrar para ele, porque nós estamos fazendo tudo isso, não é para nós, é para ti. Sim. Isso aí, PC, valeu. Alguém quer falar mais alguma coisa? Clarice, Dani, fiquem à vontade, tá? Vocês são as meninas, fiquem à vontade aí, tá? Rapidinho. Deus fala através do canto, através do hino. Muitas vezes eu já buscando uma direção através dos hinos, Deus me deu a resposta. Então, por isso é tão importante a escolha, o orar antes, o planejar. Estamos lidando com pessoas que buscam Deus, que buscam respostas, que buscam estar na presença de Deus. Eu tô aqui com vontade de dizer uma coisa. O dirigente de cântico, na verdade, assim como você colocou do piloto do avião, que vai manter aí as emoções, né, vivas, vamos dizer, as emoções vivas,
O dirigente do cântico é o cara que faz a sintonia, ele vai fazer a sintonia do louvor para que tudo que aconteça durante o culto se conclua com adoração lá no final. Que quando o cara pousa lá o avião no final, não está tudo bagunçado lá atrás, né? Na hora de entregar, na hora de distribuir a comida, a aeromoça derrubou o café na pessoa, enfim. Que tudo isso aconteça numa sintonia exata da necessidade do momento, ou mais altitude, ou menos altitude, nesse sentido. Mas que no final, que essa sintonia que aconteça entre o cântico, o louvor e as outras partes do culto se concluam numa adoração real, numa adoração que realmente seja envolvente, né? Para que tudo isso, já que você está ouvindo uma pregação, que pode ser uma coisa monótona, né? Porque se você não tiver uma boa pregação, isso se torna monótono. Mas o louvor vai trazer esse despertar de você de ouvir, de dar atenção e assim por diante, dessa sintonia que eu estou dizendo assim. Boa, Otávio, isso mesmo. Gente, vamos partir um pouquinho para o exercício. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho agora de como mexer com o nosso instrumento musical. Beleza? Eu pedi para vocês levantarem, se levantem, tá? Levantem e se alongam, tá? Levanta e alonga. Pode alongar. Para frente, braço para cima, para baixo, tá? Fica na ponta do pé, ergue o pé, tá? Isso. Agora nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou fazer sentado, mas vocês fiquem de pé, porque aí eu acho que a câmera fica mais fácil para ver. Vocês vão fazer uma massagem aqui, tá? Na testa, tá? Faça a massagem na testa, massageia bem, vai descendo pelas têmporas, desce. Agora, embaixo do nariz, faz assim com o dedo indicador, como se você estivesse escovando os dentes, mas em cima do lábio. Nós vamos relaxar o lábio superior. Relaxa o lábio superior. Relaxa agora o lábio inferior. Isso. Agora você vai fazer o seguinte, musculatura dos ombros, ó. Tensiona, solta. Tensiona, solta. Tensiona, solta. Isso, boa. Agora vocês vão fazer o seguinte. Quem não tiver confortável para ficar de pé, pode ficar sentado na cadeira, só que assim, você vai assentar e vai ficar sentado na ponta da cadeira, tá? Você vai ficar como se fosse uma letra L, tá? O ombro, o tórax, né? O corpo, né? Bem ereto, sentado na ponta da cadeira. Ou então fica de pé, que também dá o mesmo efeito, tá bom? Então agora você vai fazer o seguinte, você vai respirar bem fundo, respira fundo, prende o ar e segura por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta. Tá? Respira de novo. Segura por 5 segundos agora. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Beleza. Mais uma vez. Respira. E agora 3 segundos. 1, 2, 3. E solta. Tá? Agora pode sentar, gente. Pode sentar. Senta na ponta da cadeira agora. Esse exercício é só para a gente começar o relaxamento, tá? E agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Faz um bochecho, como se você estivesse fazendo um bochecho com água, mas só que você vai ter ar na boca. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou relaxando toda a musculatura ao redor aqui para a gente poder cantar, tá bom? Isso.
Isso daí a gente pode fazer todos os dias. Você já viu o corredor? O corredor faz aquele alongamento, né? O atleta, quando ele vai correr, ele vai fazer o alongamento. Nós também estamos fazendo um alongamento, tá bom? Próximo exercício, você vai respirar bem fundo, respira fundo, tá? E aí você vai fazer esse barulho vibrando os lábios na boca, assim. Não sei fazer esse barulho, não. No começo é engraçado, mas depois... Solta o beiço, solta o beiço. Tá? Prende os dentes assim e faz... Uma coisa que a princípio parece assim uma coisa boba, né? Mas na verdade você está relaxando tudo isso aqui, ó. Tá fazendo relaxamento, tá? Beleza, pessoal? Então tá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma atividade prática, tá? Eu vou trazer agora um cântico para vocês. Eu não sei se vocês conhecem esse cântico. Mas se não conhecerem, melhor ainda, porque aí a gente vai aprender juntos. Tá bom? Vocês conhecem esse hino? Não. Não? Acho que não. Tá, ok. Então eu vou cantar esse hino. Melhor ainda, porque aí a gente vai aprender juntos esse hino e a gente pode até usar no culto de louvor, tá? Então, se vocês me permitem, eu vou cantar primeiro, tá bom? Então ele é assim. Não fiquem preocupados, depois eu vou gravar esse hino, a gente vai treinar e vocês vão depois repetir para mim esse hino, tá bom? Ele é assim. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Só isso. Só isso? Nossa, Só. que simples. Só tudo isso. Tá difícil, gente? Não? Não, é que é novidade. Seria um cante amém, amém. Me surpreendeu. Eu já estou entrando assim. A ideia não é fazer cante amém, amém, não. É para a gente já pegar alguma coisa diferente. Tá? Se não, cante amém, amém, todo mundo conhece. Sair do automático. Às 10 horas. Pergunta para o Otávio se tem devocional da família. Por favor. Certo aí, Marcos? Otávio, tem devocional da família hoje? Não, quartas e sextas. Luciana, não tem nada, de quartas e sextas. Ah, o Baleia me mandou mensagem. Acho que o Baleia mandou alguma mensagem para a Luciana de alguma coisa hoje, mas confundiu. Da minha família, é porque a gente vai conversar. Ele quer falar Meu sobre sobrinho o vai precisar negócio fazer a do gráfica. Eu pedi para ela explicar no. Ah, tá, mas eu acho que ela estava pensando que era para entrar no Zoom nesse mesmo link que ela estava confusa. Vou falar com ela aqui rapidinho. Pode continuar. Chama ela lá, Baleia. Valeu, obrigado. Posso continuar então? Pode Beleza? chamar. Ele vai chamar no seu zap, Baleia. Posso continuar Desculpa. então? Tranquilo? Não, Desculpa. boa. A gente já está terminando aqui, tá? Eu vou passar isso para vocês. Tarefa para a semana que vem, nós vamos cantar, tá bom? Vamos cantar esse hino. Beleza? Todo mundo junto. E aí eu vou pedir para cada um cantar trechos dele, para não ficar muito maçante, não ficar muito tempo nisso. Mas a partir da aula que vem, a gente vai ficar só na prática, tá? Não vai ter tanta teoria assim. Teoria que eu estou falando essa introdução que eu fiz hoje foi meio que teórica, né? Mas assim, agora a gente vai fazer só prática e teoria musical, beleza? Beleza.
Aí semana que vem a gente vai fazer um pouco de ritmo. Eu vou ensinar ritmo para vocês e como que a gente pode usar isso de uma forma positiva, tá? Então, eu vou cantar mais uma vez. Vou tentar baixar o tom da minha voz, tá? Para uma voz mais assim, masculina, vamos dizer assim, né? Para ficar mais fácil daqueles que têm a voz mais grave conseguir cantar. Então, assim. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Beleza? Vamos tentar todo mundo junto? Vamos. Será que vai? Não se acanhe, tá? Se sair ruim, tá todo mundo aprendendo. Coloca a letra toda. Fica mais fácil de acompanhar. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Porque eu vou ter que... Slide, deixa todo ele, em vez de colocar por sessão, que nem você está... Então, vou deixar... Isso. Beleza. Vamos fazer só essa primeira parte, então, tá bom? Então, vamos lá. Tá bom. Há um caminho para Oração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver uma semente que brota, existem vontades que viver para Deus, se adorar a Deus, vê no seu altar, adorar a Deus e adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Pessoal, vocês acharam, ficou meio assim, confuso, né? Uhum. É mais fácil se... Foi por causa do tempo, Jô. né? Por causa do tempo. Ô, Jô, podemos fechar os microfones, então? É isso que eu ia falar, só deixar o seu aberto e todo mundo fechar e cada um cantar. Melhor. Vamos lá, então? O seu microfone. Tá joia. Vou ativar o meu aqui. Todo mundo me ouve? Sim? Sim? Tá. Então vamos lá. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. E aí, pessoal, que tal? Bom? Não é difícil, Bom, tá? Vamos ensaiar agora, gente. Mais uma semana a gente aprende. Então, mas ele não é difícil, né? É um corinho, tá? É um corinho. Por que eu escolhi esse hino? Oi?
uma sugestão para que a gente possa treinar, se você puder gravar, manda no grupo lá do WhatsApp, e aí se você puder mandar a letra, ou só fotografar as 3 telas, né, são 2 ou 3 telas, né, fotografar essas 3 telas, mandar como imagem, e um áudio da sua voz cantando, porque aí a gente acaba ouvindo durante a semana e rapidinho pega. Beleza. A ideia é essa mesmo, tá? Volta a tela, Jô, com todas as linhas, por favor. Agora vamos lá no WhatsApp, é mais fácil. Aqui? Isso, eu fotografei as 2 telas aqui. São 3 telas, Otávio. Fotografou 3? Esta que nós temos agora e a amarela e a marrom. São 3 telas, Mas se vocês quiserem, eu digito também isso daí como se fosse um textinho no WhatsApp, tá? É melhor. Melhor. Pronto, porque fica feito. fácil, tá? Fica fácil de ver, tá? Textinho no WhatsApp, porque senão as telas a gente tem que ficar mudando. Porque aí você grava o áudio, fica fácil. Grava o áudio. Às vezes no carro, ouve em qualquer lugar da casa, rapidinho pega. Isso, tá bom? E nós vamos fazer exercício também de ritmo com esse hino na semana que vem, beleza? Legal. Tá bom? Beleza. E eu quero que vocês também me falem também sobre esse hino. O que significa para vocês, tá? Agora eu estou falando de uma maneira bem pessoal, né? O que cada um percebe sobre a letra desse hino. O que essa letra está dizendo? Entenderam? Beleza. Então, porque tá assim, tá voltado para aquilo que a gente está falando. Louvor, adoração. O caminho, né, a ser trilhado durante a adoração. Isso. Tá bom? Pessoal, por hoje é isso, irmãos. Irmãs, olha, foi muito gostoso, muito legal. Foi bom mesmo. Já terminou? Concordo, foi muito bom. Já sim. Foi muito bom. Muito bom, João. Obrigado a todos aí, viu? Obrigado, João. Obrigada, foi muito bom. Obrigado, boa noite. Segunda eu vou participar. Isso aí, Gil. Chame mais irmãos e irmãs, tá? Chame mais irmãos. Pessoal, se vocês quiserem ficar, pode ficar, não precisa fechar. Porque eu vou no parte ali, não precisa fechar o grupo aqui, não. Jô, só uma pergunta. Oi, Clarice. As mulheres, eu tenho dificuldade com grave. É para a gente tentar cantar nesse mesmo tom que você vai cantar? Ou a gente pode, no treino, tentar encontrar o nosso caminho? Cada um cante no tom que você acha que sua voz vai ficar mais confortável, tá? Eu quero ver essas diferenças. Eu quero ver essas diferenças. Tá. Bom? Clarice, Dani, tá? Aí fica tá bom. Vocês escolham. Mas eu vou gravar no meu tom e aí vou fazer até diferente. Eu vou fazer num tom mais grave e num tom mais agudo, que aí, quem sabe, dá para vocês escolherem aqui o que é melhor. Ou então vocês... A gente vai se encontrar treinando. Isso. Tá? Eu vou passar aqui então o hino e a letra para vocês, tá bom? Obrigada. Tá bom, obrigada. Tá joia? Beijo, tá bom, gente. Obrigado. Eu também vou sair já também, ainda vou jantar aqui. Cheguei do serviço. Valeu, Jô. Direto. Jô, vai tomar um banho pelo menos, né, Jô? Obrigado pela hospedagem. Irmãos, obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos, tá? Obrigado. Amém. Beijo. Boa noite. Valeu, Zé. Semana que vem vamos lá, hein? Falou. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Gilbão. Sérgio, maravilhoso. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite, gente. Gente, boa noite. Eu também Fala, Zé. meu cartão. Tudo bem, Marcão?